E até depois eu queria que você falasse daquela historinha do menino que você conheceu, que ele teve o diagnóstico, ele até chorou, porque ele se sentiu aliviado, né? Do diagnóstico, porque o pai, né, até por ser pessoas bem mais, vamos dizer assim, talvez rústica, né? O povo do sertão aqui da nossa Guaíra, da nossa região, é um povo mais sistemático, né? Mais bruto, e às vezes acha que certas coisas são frescura, né? Levanta dessa cama, esse menino tá voado, não presta atenção em nada. E como o Gabriel mesmo falou, né, na infância dele, na adolescência, foi chamado de burro. Então as coisas não são bem por aí. Às vezes, quando a gente tem o diagnóstico, parece que tira um caminhão das nossas costas, de uma cobrança que nós mesmos fazemos, né? É porque a gente cansa de ser assim. Chega um momento que fala, rapaz, eu não tô aguentando eu. Acontece comigo, às vezes, de eu chegar lá fora com o carro e eu ter que voltar para dentro porque eu esqueci algo. Aí chega aqui dentro, eu falo, rapaz, vou aproveitar para beber água. Aí eu bebo água e não executo a tarefa que eu vim para dentro fazer. E eu volto pro carro. E eu volto pro carro, eu já tô atrasado. Eu falo, rapaz, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Então, tem hora que fala assim, poxa, velho, tô cansado de ser eu. Que cansa, velho. Parece que eu falo comigo mesmo. Eu falo, velho, você tem que ser mais esperto, você tem que ser mais focado. Mas às vezes acontece, não tem como. Igual aquela piada do Tiririca. Eu tentei fugir de mim, mas onde que eu ia, eu tava. Não tem jeito. Então, sobre essa questão da banalização, o Neto poderia falar um pouquinho sobre isso daí. Vocês estão trazendo tanta, né, nuances, né, as falas, né? Então, vamos tentar aqui dar uma direcionada mais assim na questão, né, do transtorno, dos transtornos mentais, né? É importante, né, que as pessoas saibam que existe muito preconceito no uso de medicamento, principalmente psicotrópicos, Uhum. né? Ah, é remédio para cabeça, né? Se Tá a doido. pessoa, se a pessoa chega no médico, né, e ali é diagnosticada com uma hipertensão, um remédio, né, que é uma doença crônica, né, que precisa de um uso contínuo de medicamento, a pessoa que sente fisicamente aquele sintoma da hipertensão, ela sabe o que ela passou e ela não quer mais ter aquela experiência, né? Então ela toma um medicamento. Mas quando a pessoa recebe um diagnóstico psiquiátrico, dependendo até do diagnóstico, às vezes a pessoa reluta em não querer acreditar que ela é portadora de um transtorno. Então tem várias, né? Alguns sentem alívio, outros negam, né? Casos de transtornos de esquizofrenia, por exemplo, onde a pessoa tem quadros de alucinação, né? Os medicamentos geram muita CEP, né? Que é sintomas extrapiramidais, a pessoa fica um pouco lentificada, às vezes enrijecimento, né? Dos músculos do braço, a pessoa fica não consegue dobrar o braço, tremores de extremidade, mão. Então, assim, ao mesmo tempo, esses medicamentos psicotrópicos, que não é o caso do metilfenidato, não é o caso, né, do Venvance, que é usado para TDA. Então, assim, tem transtornos que, por exemplo, né, vocês estavam falando sobre a questão do diagnóstico, tem transtorno que o psiquiatra às vezes leva mais de 10 anos para chegar a fechar um diagnóstico. Nossa. Borderline mesmo, que é um transtorno de personalidade, às vezes demora anos para chegar e fechar aquilo. É difícil de ver o sintoma. A psiquiatria é uma medicina especulativa, né? Uma área da medicina que é muito especulativa. Eu não tenho recursos, né? Eu não tenho tomografias, eu não tenho ressonâncias para ver a mente. Então, é naquela observação clínica do dia a dia. Então, eu sempre oriento, né? Falo, olha, se você for procurar um profissional, procure um profissional da sua confiança e permaneça pelo menos 1, 2 anos, né? Antes de trocar o profissional, se você acha que não está funcionando, permaneça durante um período para que o profissional possa te observar, porque ele precisa de tempo, né? Para chegar numa conclusão, né? Tem transtorno que é muito complexo. Aliás, todos são complexos. Mas tem alguns que são, né, mais complexos ainda e mais difíceis de você conseguir observar e fechar. Então, dentro dessa situação da questão do diagnóstico de TDA, de estar tendo uma hiper, né, Uhum. Pa- diagnosticalização, Parece que as pessoas querem ter. Será que tá também chique? Será? isso, de alguma maneira também tem essa, né, esse glamour, né, do TDA, né, que tá em Uhum. voga, né? Porém, a gente tem que entender que existem critérios diagnósticos, né? E existem
transtornos que são muito semelhantes, muito parecidos com outros, que é o caso da TAG, que você falou, né? O transtorno de ansiedade generalizado com o TDA. Você vê muita coisa do TDA em quem tem TAG, mas o que diferencia? Eu estou falando aqui a grossos termos, tá? Sim, Eu claro. não sou um psiquiatra. Mas quem tem TAG geralmente fica com a mente no futuro, está sempre projetado no futuro. O TDA não, o TDA é um transtorno de desordem, uma bagunça dentro da cabeça, né? Que pode sim ter, né, uma ansiedade como uma comorbidade, ele pode entrar numa crise de ansiedade, ele pode desenvolver um episódio depressivo, porque ele é vulnerável, a mente dele é mais vulnerável, porque ele tem a gente chama de neuroatipia, né, que é uma estrutura do cérebro modificada, como o Gabriel disse, uma anomalia, né, na formação do cérebro. Então, tá vendo? Ó, TDA, a gente vai falando e tem aí corta a mente, vira uma bagunça. Eu já olhei para o seu microfone e já perdi o foco, entendeu? O fio da meada. Isso é constante. Olha que eu já fiz muita palestra, né? Já falei muito em público e mesmo assim, né? Você vê que o transtorno está ali, incomodando. Ó, aqui a doutora Ingrid Fortunato, conhece? Muito, é minha filha, minha, Assim, ó, minha amada filha. Gabriel em dose dupla. E aí ela falou TDAH. Vou mandar um beijão para minha filha, né, que formou agora em medicina, né, me ajudou nessa questão. Também, É TDA também diagnosticado, tá? Mas voltando, né, tentando voltar. Dentro dessa questão, o que mais assim, às vezes me incomoda mesmo, por exemplo, você falou da questão da história do menino, né? Esse menino que eu atendi, ele estava com 15 anos, né? Ele chegou pelo uso de maconha, para mim atendê-lo devido ao uso de maconha. E eu comecei a conversar e eu vi que ele tinha um antagonismo com o pai, né? Um conflito ali familiar com o pai, com a figura do pai. E fui especulando, e o que levava a esses conflitos, né? Ele perdia o chinelo, tinha que comprar outro, o pai já tinha comprado 10 chinelos, já tinha perdido todas as chaves de casa, a chave do cadeado da bicicleta, às vezes foi embora e deixou a bicicleta, a hora que chegou em casa que lembrou, e isso o pai, né, o estigma, né, desse estigma de burro, incapaz, né, irresponsável, era o que ele ouvia, né? E como tem um estudo que aponta que 50% dos TDAs ou desenvolve ou alcoolismo, né, ou dependência de álcool, né, ou dependência de drogas, ou sexualidade precoce, né? E ele estava já entrando na questão, isso foi o meu caso também, tá? Depois a gente pode falar. E aí eu falei, olha, eu desconfio que você tem um transtorno. E ele, como assim? Eu falei, pelo tudo que você está me falando, você tem um déficit de atenção, aí eu acho que talvez, né, você tenha o que a gente chama de transtorno do déficit de atenção. E ele era hiperativo, ele era com H maiúsculo, né, muito dinâmico, muito esporte, e uma inquietude. E ele começou a chorar, do nada ele começou a chorar, eu não compreendi o choro, aí eu, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Ele falou, nossa, então quer dizer que eu não sou burro, eu tenho alguma coisa. Nesse caso foi bacana, entendeu? É um alívio. Nesse caso, para ele, foi um alívio, né? E depois disso, né, eu acompanhei durante um período um menino de ouro, um molecão aí, acho que ele tá até casado hoje. Não, que o moleque né, foi ao médico, né, foi realmente, né, diagnosticado, fez tratamento e, né, seguiu a vida. Não teve, né, o mesmo destino que eu tive, né, de passar por um abuso muito intenso, e conseguiu, né? Graças a Deus, né? Amém. E nessa questão que você está falando da hiperdiagnosticalização do transtorno, o que há de positivo nisso? O de positivo é porque começou a se divulgar, começou a se conhecer também o transtorno, que pessoas têm, que isso existe, né? O ruim é essa questão, né, de que todo mundo acha, porque é lógico, todo mundo esquece alguma coisa, vai para um lugar, de repente vai parar em outro, isso acontece de vez em quando. Mas é que nem eu conversei com um psiquiatra, né? Se a gente for ler todos os transtornos, eu vou achar que eu tenho todos. Mas o problema não é ter um pouquinho de cada um, o problema é ter muito de um só. E é isso que entra o psiquiatra para avaliar, para ver se Forte, realmente tem, né, essa frase aí presente no indivíduo.
Até continuar aqui com um pouquinho aqui dos comentários aqui. O nutricionista Luiz Roberto falou: esse tema é interessante demais. Parabéns pela escolha e parabéns para os convidados por estarem trazendo tantas informações de qualidade.